O homem é completamente depravado. Deus é perfeitamente em tudo que faz e é. Bom dia, graça e paz, Salmo 36. Ô, gente, ficamos sem devocional quarta? Quarta-feira. Acabou a energia aqui na minha cidade. Ah, na minha casa ainda voltou até umas 10 horas da noite, mas a internet só voltou 7 horas da manhã. Então não tinha jeito de fazermos o devocional. Então foi por isso. Brasil! Aqui é Brasil! Você tá pensando o quê? Aqui é... Lembra quando o pessoal vai lá pro Nordeste lá? E aí eles vão passear lá de bug, aí o cara pergunta, com emoção ou sem emoção? Com emoção, meu amigo, é quase morrendo. No Brasil é... Deus perguntou pra gente, vocês querem ir pra onde? Aí eu falei, Senhor, com emoção. Aí Deus mandou a gente aqui pro Brasil. É só brincadeira, tá? Não perguntei nada, Deus que me mandou pra cá e pronto. Vamos lá, Salmo 36. Até o verso 5, o salmista está dizendo que o homem é completamente depravado. A partir então do verso... Até o verso 4, aí do verso 5 em diante ele começa a falar do amor de Deus. E da justiça de Deus. É óbvio que fica gritante aqui a comparação. O homem é injusto, Deus é justo. E a justiça e o amor são coisas distintas, mas inseparáveis. O amor não se alegra com a injustiça. E aí ele então começa a falar do amor e da justiça de Deus. Verso 5. Senhor, teu amor chega aos céus, Salmo 36, e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus. Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como teu amor é precioso. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa. E tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Preserva o teu amor para os que te conhecem, a tua justiça para os retos de coração. E por aí vai. Então aqui ele está mostrando isso, esse contraste entre Deus e o homem. O quanto que Deus é bom. Primeiro ele fala aqui que Deus preserva esses homens. Ele fala, olha, o Senhor preserva os homens. Isso já não é a bondade de Deus? Sendo os homens maus, sendo que os homens, eles fazem o mal contra Deus, eles se rebelaram contra Deus e mesmo assim Deus dá vida a eles. Só isso já prova a bondade de Deus. O quanto que Deus é bom. Ao preservar esses homens que são rebeldes e mereciam ir para o inferno. Ainda assim, ele os preserva. E quando eu falo de preserva aqui, preserva apenas a vida deles, não eles vão, se não se arrependerem, vão para o inferno. Mas mesmo esses homens que um dia vão para o inferno, Deus está os preservando e dando a eles chances de arrependimento. Isso já mostra o contraste entre Deus e os homens. Como assim? Os homens têm um Deus perfeito e mesmo assim eles são maus contra Deus. Deus tem homens imperfeitos e mesmo assim Deus tem sido bom com eles. Ao, em primeiro lugar, dar vida a eles, preservá-los. Porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Não há vida fora de Deus. Então, Deus é quem sustenta os animais, Deus é quem dá vida e sustenta também os ímpios. O Hitler era sustentado por Deus. O Hitler não tinha uma vida por si só, senão ele seria Deus. Só Deus tem vida nele mesmo. Ele é a luz dos homens e é ele que dá vida aos homens. Então essa é a primeira maneira. Mas segundo, ele também diz, eles se fartarão da abundância da tua casa. Verso 10, preserva o teu amor para os que te conhecem e a tua justiça para os retos de coração. Ou seja, tem um amor de Deus, uma espécie, não sei se eu poderia falar isso, mas que é a graça de Deus, o fato de que os homens estão sendo preservados. Mas olha o que ele diz aqui, ó, tem um amor que Deus reserva para o justo, para o reto de coração, que não é para todo mundo. Não é. Então, o amor dele é para o reto de coração. Então, essa é a perspectiva cristã. Ou seja, Deus, e pense bem, esse reto aqui é o reto que Deus o tornou reto. Ele era ímpio também. Nós éramos esse homem aqui do começo. Olha, há uma voz de rebeldia no coração. Paulo diz isso. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós seus inimigos. Ele nos amou, ele nos salvou, sendo nós seus inimigos. Olha o que Paulo fala. E aqui então a gente vê isso, né? O amor de Deus, a justiça de Deus. Por quê? Como assim o amor e a justiça de Deus? Porque na cruz, Deus nos salvou de maneira justa. O amor dele é um amor justo. Deus não poderia simplesmente perdoar o pecado humano e passar pano. Não, a condenação era que o homem tinha que morrer. Por isso Jesus encarnou, se fez homem e morreu. Morreu em nosso lugar. Por isso Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, sendo ele bom, perfeito, nós imperfeitos,
sendo nós seus inimigos, e mesmo assim ele morreu por nós, sendo nós seus inimigos. Ele não morreu por nós sendo nós bons. Então essa é a perspectiva. E o amor de Deus é algo espetacular, como aqui ele está dizendo, ó. O amor de Deus é algo que enche tudo. Olha como é que é impressionante. Como que o amor de Deus é algo grandioso. O amor de Deus, é impossível que ele seja egoísta. É impossível. Porque quando a gente fala em amor, o amor, ele é o oposto do egoísmo. Todos os 10 mandamentos, eles têm como raiz o altruísmo, o amor ao próximo. E a desobediência dos 10 mandamentos tem como raiz o egoísmo, pensar em si mesmo. O cara rouba porque ele pensa nele, não no próximo. O cara adultera porque ele pensa nele, não no próximo. O cara mente porque ele pensa nele, não no próximo. Então o amor, a quebra da lei é sempre o egoísmo. Portanto, amor é o contrário de egoísmo. Nesse sentido, é impossível que Deus seja egoísta. É impossível, impossível. O amor divino é abnegado por definição. Como assim? Se o amor é pensar em si mesmo e não no outro, se o egoísmo é você pensar na sua necessidade e não na necessidade do outro, é impossível que Deus seja egoísta. Como assim? Se egoísmo é pensar na minha necessidade e não na necessidade do outro, é impossível que Deus seja egoísta. Por quê? Porque Deus não tem nenhuma necessidade, Ele é completo e satisfeito em si mesmo. Tem tudo para dar, nada para oferecer. Não é possível que Ele seja egoísta. O que você pode dar para Deus que não é dele mesmo? É como quando minha filha me dá um presente baseada com o dinheiro que ela pegou de mim mesmo. O que o homem pode dar para o homem? O que o homem pode dar para Deus que Deus não tenha? Ele é completamente satisfeito. Não falta nada em Deus. Até Adão, quando Adão foi criado sem pecado, faltava algo a Adão. Se não faltasse nada, ele seria Deus. Ele falou, eu quero comer a árvore e eu serei como Deus. Eu terei conhecimento como Deus tem. Então lhe faltava o conhecimento. Então faltava alguma coisa. Não falta nada em Deus. Então como Deus pode ser egoísta se não falta nada nele? Se ele é completamente perfeito em tudo, em todo o seu ser. E obviamente em todas as suas ações. Não há nada. O salmista, Atos vai dizer isso, né? Deus não é servido por mãos humanas. O que o homem pode fazer para ele? Pastor, mas quando Deus exige que nós o adoremos e nós o amemos, você acha que Deus precisa? C.S. Lewis explica bem. O homem pode diminuir a glória de Deus por recusar-se a adorá-lo? Desculpa, não é uma pergunta. O homem pode diminuir, é uma afirmação. O homem pode diminuir a glória de Deus por recusar-se a adorá-lo, tanto quanto um lunático pode apagar o sol rabiscando a palavra escuridão nas paredes de sua cela. Deus quer o nosso bem, e é nosso bem amá-lo. Olha o que o C.S. Lewis está dizendo. Vou fazer em forma de pergunta. É possível que um homem possa diminuir a glória de Deus? Quando o homem diz assim, eu não vou adorá-lo, aí a glória de Deus se diminui. A glória de Deus é diminuída. Isso existe? De forma alguma. Assim como, por exemplo, o sol está brilhando e um lunático escreveu escuridão na cela da sua parede. Na cela da sua parede. Na parede da sua cela. Deu uma de Dilma. Na parede da sua cela. Escreveu lá, escuridão. Aí o sol diminuiu a intensidade. Óbvio que não. Então, C.S. Lewis continua. Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. E se Deus quer o nosso bem, qual a melhor coisa que existe? O próprio Deus. É por isso que Deus manda que nós o amemos. Porque Ele é o bem maior. Amá-lo é o que há de melhor para nós. Portanto, ao ordenar amem a mim, Deus está dizendo, eu amo vocês. Eu quero o bem de vocês. E não há como que vocês possam encontrar o bem fora de mim. Eu sou o bem. Tanto que a Bíblia não diz que Deus tem amor. Deus é amor. Deus não tem justiça. Ele é justiça. Ele é. Ele é perfeito, completo. E ele satisfaz a alma humana. Então, ao se aproximar de Deus, o homem é beneficiado. Portanto, esse é o contraste entre Deus e o homem. O homem é egoísta. Deus é altruísta. E a cruz mostra isso de maneira explícita. O que eu estou falando aqui de maneira mais filosófica, a cruz mostra isso de maneira explícita. Ele é totalmente altruísta, ele abre mão de tudo. Ele deu tudo. E recebeu o que em troca? Nada. Pelo contrário, recebeu o ódio dos homens.
Isso, o Jesus Cristo é a encarnação perfeita do amor de Deus, do amor que é altruísta. E esse é o amor de Deus pelo seu povo. Ele entra com tudo e nós entramos com nada. Agora, o engraçado é o seguinte, é como se fosse assim, ó, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando a Bíblia fala que a gente tem que abrir mão de tudo e amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E abrir mão de tudo, pai, mãe, filho, se preciso for, emprego, da própria vida até, para segui-lo. As pessoas dizem, não, que isso aí é um Deus sádico, egoísta, com um ego frágil. É que não há nada melhor que Deus. Deus é melhor que a sua família, que os seus bens, que a sua vida, enfim, que tudo. Mas seria mais ou menos assim. Pense no Bill Gates com, sei lá quantos que ele tem hoje, 50 bilhões de dólares. E ele fala, eu vou casar com você, mendiga. E aí você tem lá só um cachorro pulguento e um carrinho de supermercado com alguns apetrechos lá. E aí o Bill Gates diz assim, ó, eu vou casar com você e tudo que é meu vai ser seu. Mas tudo que é seu vai ser meu. Aí a mendiga... A mendiga? Tem mendiga? Mendiga? Mendigo do sexo feminino. A pessoa em condição de rua do sexo feminino diz assim, seu explorador, as únicas coisas que eu tenho, você quer tudo. Hã? Imagina, uma mendiga falando isso para o Bill Gates. Faz sentido? É basicamente assim que os homens veem o relacionamento deles com Deus. Quando Deus fala, eu quero tudo de vocês. Só que antes Deus deu tudo para o homem. E aí o homem diz, não, é muito, o Senhor exige demais. É um absurdo. Deus é amor. Não é possível que Deus seja egoísta, que Deus não pense no nosso bem. É tão fundamental entender a natureza de Deus, quem Deus é. Como assim, pastor? Pense no dia que você estiver sofrendo. Aí você lembra disso. Não é possível que Deus faça-me o mal. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Ele não pode cometer injustiça. É sim, é impossível. É impossível que Deus cometa injustiça. Não é possível que ele cometa justiça. Não é possível. Quando você entende a natureza de quem Deus é, na hora da dificuldade, dos sofrimentos, você vai se lembrar disso. E isso vai te sustentar, saber quem Deus é. Ele é completamente poderoso e ele é completamente bom. Portanto, se eu estou passando momentos de dificuldade e sofrimento, é justo, é correto, tem um propósito. Entender quem Deus é, saber a natureza de Deus, vai te sustentar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a tua graça, Pai, esteja conosco, que a tua mão soberana e poderosa nos instrua a cada dia, nos guie. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos te ver a cada dia, para que possamos perceber a tua santa e bendita palavra, para que possamos perceber quem o Senhor é. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais distante estaremos do pecado, da fraqueza, do desânimo, da infelicidade. Enche-nos de ti mesmo, Pai. E, Pai, abençoe nossa casa também, nossos bens, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos, nossos parentes que ainda não se converteram. Nós pedimos que o Senhor traga salvação a eles. O Senhor é o Deus que tem o poder de quebrantar os corações. Nós pedimos, Pai, que a tua mão e o teu cuidado e a tua bênção esteja sobre nós, a cada dia. Pedimos que o Senhor seja conosco e te agradecemos por mais uma semana que está se encerrando. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça disso. Paulo disse, não andeis ansiosos, em tudo façam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas com ação de graça. Você sempre deve orar quando você tem uma situação difícil na sua vida. Você vai orar por uma melhora. Ah, minha casa está muito ruim. E eu preciso de uma casa melhor. Ore pedindo a mudança, mas com ações de graças. Como assim? Senhor, a casa, eu tenho muitos filhos e agora não está cabendo as pessoas. Mas eu não mereço nada mais do que isso, eu fico feliz com essa casa. Mas eu creio que o Senhor pode me dar uma melhor. Então você ora pedindo algo, mas ao mesmo tempo você tem um coração grato pelo que você já tem. Esse é o princípio fundamental para a gente aí. Valeu, estou falando demais. Até a próxima.